Salve galera, saudações Cruz Maltinas, e hoje vamos falar aí sobre o clássico da amizade Vasco e Botafogo em São Januário, onde as duas equipes aí empataram por 1-1 em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Eu vou trazer a minha análise desse jogo, vou falar aí sobre o pênalti absurdo que o árbitro Anderson Daronco não marcou a favor do Vasco e também falar aí sobre a chegada do novo reforço do Vasco, o zagueiro Carlos Cuesta, que está chegando aí para reforçar a zaga do Vasco. Então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e bora para mais um vídeo. O Botafogo abriu o placar logo cedo aí com o Arthur Cabral, num cabeceio difícil, e o Vasco logo depois buscou o empate com o Jair, numa jogada aí do Nuno Moreira. O placar ficou em 1-1, mas quem assistiu o jogo sabe que o Vasco amassou o Botafogo completamente e merecia essa vitória. O Vasco foi muito superior, controlou o jogo aí, na minha opinião, do início ao fim e poderia aí ter saído com a vitória, merecia ter vencido a partida, né? O meu destaque vai para a dupla de volantes, o Barros, que marcou bastante, correu muito com sua intensidade aí, marcação, e o Jair, né, que com sua inteligência e boa saída de bola, fez uma grande partida, fez o gol do empate e foi um dos melhores aí, junto com o Barros, nessa partida. O Vasco simplesmente amassou o Botafogo, controlou a partida, jogou bastante aí. Infelizmente a vitória não veio, saímos aí com um empate, com sabor de derrota, mas o Vasco mostrou aí para o seu torcedor que é capaz aí de sair com a classificação no jogo de volta, que vai ocorrer no Engenhão, na casa do Botafogo. Um jogo muito difícil, Botafogo muito forte aí no seu campo, porém o Vasco tem condições aí, clássico é clássico, e o Vasco vai com tudo para tentar levar essa vaga aí das semifinais. Muita gente falou aí desse gol do Arthur Cabral, que era uma bola defensável, que o Léo Jardim falhou, e eu não concordo muito, né? A cabeçada foi para baixo, a bola subiu muito rápido aí, e qualquer goleiro no Brasil teria dificuldade, no Brasil e no mundo, né? Não acho aí que foi uma falha, foi mais mérito do Arthur Cabral, que antecipou e conseguiu achar o espaço para finalizar aí de cabeça e marcar esse gol. Agora, família, não dá para deixar passar o pênalti que Anderson Daronco não deu a favor do Vasco. Foi uma vergonha, um absurdo. Mais uma vez, a arbitragem brasileira prejudicando o Vasco. A bola bateu aí no braço do Marlon Freitas dentro da área, pênalti claríssimo. O mesmo tipo de lance que já marcaram aí contra o Vasco, como no jogo contra o Juventude, que a bola bate no braço do Lucas Piton e a arbitragem marcou pênalti aí contra o Vasco. Ou seja, dois pesos, duas medidas. É revoltante como a arbitragem brasileira prejudica o Vasco jogo após jogo. Era pênalti claro aí e poderia aí ter decidido a partida. O Anderson Daronco foi quem definiu o placar do jogo. O jogo de volta será no dia 11 de setembro, após a data FIFA, um jogo duríssimo aí, porque a gente sabe que o Botafogo é muito forte no Newton Santos, mas clássico é clássico e o Vasco aí mostrou que tem totais condições de se classificar, né? Tá tudo aberto e a torcida pode acreditar. Mas antes disso, o Vasco vai a Recife enfrentar o Sport agora no dia 31, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, num jogo direto aí, confronto direto na luta contra o rebaixamento, contra o Z4. Um jogo muito importante para o Vasco, o time precisa pontuar aí para respirar no campeonato, está na 16ª colocação e precisa se afastar da zona de rebaixamento. É um jogo que, no meu ponto de vista, mesmo sendo fora de casa e o Sport jogando no seu domínio aí na Ilha do Retiro, o Vasco tem a obrigação de vencer, tem que vencer aí, porque o Sport é o lanterna da competição e praticamente não venceu quase nenhum jogo durante o campeonato todo. Então assim, o Vasco precisa entrar muito ligado aí na marcação, não pode dar espaço para o Sport atacá-lo e tentar aí nos contra-ataques matar essa partida e trazer os 3 pontos aí para o Rio de Janeiro. E para fechar, uma notícia muito importante aí no mercado da bola: o Vasco acertou a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, um zagueiro aí de 26 anos, colombiano, que estava no Galatasaray da Turquia, né? Ele chega por empréstimo de 1 ano e meio até 2026 aí com a opção de compra.
contrato aí até o fim de 2026. O Cuesta era uma prioridade aí da diretoria do Vasco, disputado aí por outros clubes, e chega aí para reforçar a defesa do Vasco pelo lado direito. O Vasco já fez a contratação do Robert Renan, que é um zagueiro que joga pela esquerda, então aí a zaga do Vasco está sendo formada por esses dois atletas. Ele foi titular, inclusive, na seleção colombiana aí na última Copa América, na última edição da Copa América, e tem características aí que o Vasco vai precisar no restante dessa temporada. Ele é um jogador de velocidade, força e uma boa saída de bola, uma outra característica muito importante no jogo do Fernando Diniz. Então o setor defensivo do Vasco começa a ganhar corpo, dois zagueiros aí estão chegando e vai reforçar, dois reforços muito importantes para o Vasco nessa sequência da temporada. E aí, torcida, o que é que vocês acharam? Vocês acham que o Vasco merecia mais aí nesse clássico? Merecia essa vitória? E sobre o Cuesta, vocês acham aí que ele vai resolver esse problema da zaga do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada aí sobre o Gigante da Colina. Até a próxima, vamos que vamos, porque o Vasco é gigante.